Ele me disse que ia acontecer naquele dia. Não com todas as palavras, não como quem anuncia algo grandioso. Foi uma frase jogada no ar enquanto tomava café da manhã, olhando pela janela. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele tinha 15 anos e aquela calma estranha que eu ainda não sabia nomear. Mama, hoje é um dia importante. Eu ri. Claro que era. Feriado. Dia da padroeira. Íamos à missa, como sempre. Nada de extraordinário planejado. Mas a forma como ele disse aquilo, o jeito que seus olhos ficaram fixos em algum ponto que eu não conseguia ver, algo no meu peito apertou. Importante como, Carlo? Ele não respondeu direito, apenas sorriu daquele jeito dele, metade criança, metade ancião. Como se soubesse de algo que eu ainda não entendia, como se estivesse vendo além do que estava à nossa frente. Naquela época, eu já tinha aprendido a não ignorar esses momentos. Mas nunca imaginei que algumas horas depois, naquele mesmo dia, eu estaria de joelhos no chão da igreja, tremendo, sem conseguir respirar direito, testemunhando algo que a minha mente racional se recusava a aceitar, mas que meu coração sabia ser verdadeiro. Nunca imaginei que aquele café da manhã seria a última vez que eu olharia para meu filho como uma mãe que ainda tem tempo. Porque o que aconteceu naquele dia de Nossa Senhora Aparecida não foi só um milagre. Foi o começo do fim de tudo que eu conhecia como vida normal. E o início de uma história que, anos depois, eu ainda acordo de madrugada tentando entender. Preciso te contar quem eu era antes daquele dia. Porque se eu não fizer isso, você pode pensar que eu sempre fui essa pessoa que está falando agora. E não era. Eu era uma mãe comum. Uma mulher de fé, sim, mas daquela fé herdada, sabe? Aquela que você pratica porque foi criada assim, porque faz parte da sua cultura, da sua família. Eu ia à missa aos domingos, rezava antes de dormir, às vezes com pressa, às vezes só movendo os lábios. Acendia velas, fazia o sinal da cruz ao passar por uma igreja. Mas se você me perguntasse naquela época se eu realmente acreditava em milagres, eu provavelmente teria dito sim, mas com aquele tom de quem fala de algo distante. Algo que acontece com outras pessoas. Em Lourdes, em Fátima, em histórias antigas, não na minha sala de estar. Carlo nasceu em maio de 91. E desde pequeno ele era diferente, mas não de um jeito que você nota de imediato. Não era uma criança problemática, não era rebelde. Era doce, educado, inteligente. Gostava de computadores, de videogames, de coisas normais de criança. Mas havia algo, uma profundidade, uma seriedade quando falava de Deus que me desconcertava. Ele não rezava como as outras crianças rezam, obedecendo aos pais. Ele rezava como quem conversa com alguém que está ao lado. E eu, honestamente, nem sempre sabia o que fazer com isso. Teve uma vez que ele tinha 8 anos e me perguntou se eu achava que a Eucaristia era mesmo Jesus. Não simbolicamente, fisicamente. Eu dei aquela resposta automática, a que toda mãe católica dá. Sim, querido, é a nossa fé. Ele me olhou com uma seriedade assustadora e disse: então por que a gente não fica mais tempo lá? Eu não soube o que responder. Comecei a perceber que meu filho tinha uma fé que eu não tinha. E isso me incomodava. Não porque eu duvidasse dele, mas porque me fazia ver a minha própria mediocridade espiritual. Enquanto eu vivia distraída com trabalho, contas, compromissos, planejamentos, Carlo vivia como se cada dia fosse um presente que precisava ser aberto com cuidado. Ele via Deus nas coisas pequenas, num pôr do sol, numa música, no rosto de um mendigo, e eu via obrigações, listas de tarefas, horários a cumprir. Quando ele tinha 14 anos, ficou doente. Leucemia. E ali, naquele consultório frio, com o médico dizendo palavras que pareciam vir de longe, minha fé herdada ruiu. Porque fé herdada não sustenta ninguém quando o chão desaparece. Eu rezei. Claro que rezei. Mas rezava com raiva, com desespero, com medo. Rezava barganhando. Tira isso dele e eu prometo que... Como se Deus fosse um negociador. Carlo, por outro lado, aceitou a doença com uma paz que me irritava. Não era resignação, não era desistência,
era outra coisa. Ele disse uma vez que sabia que tudo tinha um propósito, que confiava. Eu queria gritar: "Você tem 15 anos, você devia estar com raiva, devia estar questionando." Mas ele não estava. E foi em meio a esse caos, a essa dor, a esse medo que consumia meus dias, que chegou aquele outubro. Outubro de 2006. Ele estava em tratamento havia meses, magro, cansado, mas com aquele brilho nos olhos que nunca desaparecia completamente. E quando acordou naquele dia 12, véspera de ir para mais uma sessão no hospital, ele desceu para o café com um sorriso estranho. "Mama, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida." "Eu sei, Carlo. Hoje é um dia importante." E foi aí que tudo começou, porque algumas horas depois eu não era mais a mesma mulher. Nunca mais seria. A missa era às 10 da manhã. Carlo insistiu que fôssemos mais cedo, bem mais cedo. Ele queria ficar um tempo na igreja antes, em silêncio. Não era incomum. Ele fazia isso às vezes, mas naquele dia havia uma urgência diferente. No carro, ele ficou quieto, olhando pela janela. Eu tentei conversar, perguntar se estava se sentindo bem, se a dor tinha voltado. Ele apenas acenou que sim, que estava tudo bem, mas seus dedos tamborilavam no colo, um nervosismo contido. Quando chegamos, a igreja ainda estava quase vazia. Algumas senhoras rezando o terço, o zelador arrumando flores no altar. Aquela luz da manhã entrando pelos vitrais, criando manchas coloridas no chão de pedra. Carlo foi direto para o banco da frente. Ajoelhou e ficou ali, imóvel. Eu me sentei atrás dele, tentando rezar também, mas estava distraída. Olhava para suas costas magras, para a nuca onde o cabelo tinha começado a crescer de novo depois da quimioterapia. Meu filho parecia tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. Então percebi que ele estava chorando, não fazendo barulho, apenas lágrimas escorrendo, os ombros tremendo levemente. Meu instinto de mãe gritou. Levantei, fui até ele, coloquei a mão em seu ombro. "Carlo, o que foi?" Ele virou o rosto para mim e o que vi me assustou. Não era tristeza, não era dor. Era algo que eu não tinha vocabulário para nomear naquele momento. Seus olhos estavam brilhantes, intensos, como se ele estivesse vendo algo extraordinário que eu não podia ver. "Ela está aqui, mama." Gelei. "Quem está aqui?" "Nossa Senhora." Ele disse com tanta certeza, com tanta simplicidade, que meu coração disparou. Olhei ao redor. A igreja continuava vazia. Apenas nós, as senhoras, o zelador. Nada de diferente, nada de extraordinário. "Carlo, você..." "Eu sei que você não vê, mas ela está. E ela pediu para eu fazer algo hoje." A forma como ele disse aquilo, sem hesitação, sem dúvida, como quem recebe uma instrução clara e precisa. "Fazer o quê?" Ele limpou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo. "Eu ainda não sei direito, mas vou saber na hora certa." Tentei acalmar meu próprio medo. Meu filho estava doente. Talvez fosse a medicação, talvez febre, talvez ele estivesse confuso. Coloquei a mão em sua testa. Não estava quente. "Carlo, vamos para casa. Você precisa descansar." "Não, mama, eu preciso ficar, por favor." Havia uma firmeza na voz dele que eu raramente ouvia. Então fiz o que qualquer mãe faria. Fiquei, sentei ao lado dele, segurei sua mão e esperei. A igreja foi enchendo aos poucos, famílias, casais, crianças. O padre entrou. A missa começou, tudo absolutamente normal. Eu tentava prestar atenção, mas não conseguia tirar os olhos do meu filho. Carlo estava transfigurado. Não há outra palavra. Cada movimento da missa parecia ter um significado profundo para ele. Quando cantavam, ele cantava com uma intensidade que me arrepiava. Quando rezavam, ele rezava como se cada palavra fosse a última. E então chegou o momento da Eucaristia. As pessoas começaram a se levantar, formar fila. Carlo me olhou. "Mama, vem comigo." Levantamos. Fomos para a fila.
Meu coração estava acelerado sem motivo aparente. Ou talvez houvesse um motivo que eu me recusava a enxergar. Estávamos quase chegando no padre quando Carlo parou. Simplesmente parou no meio da fila. As pessoas atrás de nós ficaram confusas. Eu também. Carlo! Ele estava olhando fixamente para o altar, para o ostensório, seus olhos arregalados, as mãos tremendo. Mama, ele sussurrou, e sua voz estava quebrada. Está acontecendo. O que está acontecendo? E então ele caiu. Não desmaiou. Não tropeçou. Simplesmente caiu de joelhos ali, no meio da igreja, no meio da fila da comunhão, com as mãos abertas para cima, o rosto virado para o altar, e começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto. Um choro de alegria, de espanto, de algo que estava além de mim. As pessoas pararam, sussurros. Alguém perguntou se ele estava passando mal. Eu me ajoelhei ao lado dele, desesperada, tentando entender. Carlo, me fala o que está acontecendo. Mas ele não conseguia falar. Apenas apontava para a hóstia nas mãos do padre. E foi quando eu vi. Não sei se foi real. Até hoje, anos depois, em noites de insônia, eu ainda me pergunto se foi real ou se foi minha mente criando algo para suportar o insuportável. Mas vou te contar o que eu vi, o que eu senti, e você decide. A hóstia nas mãos do padre estava diferente. Primeiro pensei que fosse a luz, os vitrais, o sol da manhã criando algum tipo de reflexo. Mas não era isso. Havia algo na forma como ela parecia pulsar. Não fisicamente, não visivelmente, mas de um jeito que eu sentia no peito. E então vi o sangue. Não muito. Apenas algumas gotas, na borda da hóstia, vermelho vivo, impossível. Pisquei. Pisquei de novo. O sangue continuava lá. Olhei para o padre. Ele não parecia notar nada. Continuava distribuindo a comunhão normalmente. Olhei ao redor. As pessoas na fila estavam impacientes, confusas com Carlo ajoelhado no chão. Ninguém mais via, só eu e meu filho. Carlo, sussurrei, minha voz tremendo. O que está acontecendo? Ele finalmente conseguiu falar entre soluços. Você está vendo, mama? Você está vendo ele? Eu não sei o que estou vendo. É Jesus. É ele de verdade. Ela me disse que hoje você ia ver, que hoje você ia acreditar. Minha mente entrou em guerra consigo mesma. A parte racional gritava: isso não é real, você está cansada, você está estressada, é o medo da doença do seu filho criando alucinações. Mas havia outra parte. Uma parte que eu tinha enterrado sob anos de fé mecânica, de orações automáticas, de religiosidade sem experiência. E essa parte sussurrava: e se for verdade? O padre chegou perto de nós, preocupado. Está tudo bem? Olhei para a hóstia em suas mãos. O sangue tinha desaparecido. Era apenas pão, branco, normal, redondo. Está, menti. Ele só ficou emocionado. O padre sorriu com aquela paciência bondosa dos sacerdotes acostumados com fiéis fervorosos. Ofereceu a comunhão para Carlo. Meu filho abriu a boca, recebeu, fechou os olhos, e naquele momento eu vi algo que nunca vou esquecer. O rosto dele se transformou. Não posso descrever de outra forma. Era como se cada célula do seu corpo estivesse sendo tocada por algo maior do que ele, maior do que tudo. Ele sorriu, um sorriso de paz tão profunda que me fez chorar ali mesmo, em pé, na frente de todo mundo. Recebi a comunhão também, com as mãos tremendo, com o coração aos pedaços, e voltamos para o banco. Carlo não se sentou, ficou ajoelhado. Eu me sentei, mas não conseguia parar de olhar para ele, para meu filho que parecia estar em outro lugar, mesmo estando ali ao meu lado. A missa continuou. As pessoas continuaram. A vida continuou. Mas algo em mim tinha quebrado, ou talvez tivesse finalmente se aberto. Quando tudo terminou, quando as pessoas começaram a sair, Carlo finalmente se mexeu. Virou para mim, seus olhos ainda brilhando. Mama,
Você viu? Queria dizer não. Queria dizer que não vi nada, que estava tudo normal, que vamos para casa e esquecemos isso. Mas não consegui mentir. Eu vi algo, sussurrei. Não sei o que foi, mas eu vi. Ele segurou minha mão. Foi um presente para você. Ela disse que você precisava. Quem disse? Nossa Senhora. Ela sabe que você está com medo, que você está cansada, que você não sabe mais como confiar. Cada palavra era uma lâmina, porque era verdade. Eu estava apavorada, cansada de hospitais, de exames, de médicos com expressões sérias, cansada de acordar no meio da noite, verificando se meu filho ainda estava respirando, cansada de fingir fé quando por dentro eu estava vazia. E o que eu faço agora? Perguntei, e minha voz saiu quebrada. Você acredita, mama, só isso. Você acredita. Saímos da igreja. O mundo lá fora continuava igual. Carros passando, pessoas caminhando, o sol brilhando. Como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas para mim, tudo tinha mudado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, tentando processar, tentando entender. Tentando separar o que era real do que era desejo desesperado de que algo maior existisse. E percebi que não importava, porque real ou não, aquilo tinha me partido ao meio. E no vazio que se abriu, algo novo estava tentando crescer. Medo? Sim. Confusão? Muita. Mas também, pela primeira vez em meses, uma fagulha minúscula de esperança. Talvez você que está me ouvindo agora entenda isso. Talvez você também esteja cansado de uma fé que não sustenta, de orações que parecem bater no teto e voltar, de acreditar pela metade, com medo de confiar de verdade. Se estiver, eu queria que você soubesse. Eu te entendo, porque eu estive lá. E o que aconteceu depois mudou tudo. Os dias seguintes foram estranhos. Não contei para ninguém o que tinha acontecido. Como contar? Ah, sabe, eu acho que vi sangue numa hóstia e meu filho diz que Nossa Senhora apareceu para ele. As pessoas iam achar que eu estava surtando. Ou pior, iam me olhar com aquela piedade constrangida reservada para mães de crianças doentes que estão perdendo o contato com a realidade. Então guardei para mim. Mas Carlo estava diferente. Não era mais doente. Ainda estava doente, claro. O corpo dele continuava frágil, magro, marcado pelo tratamento. Mas havia algo nele que não estava frágil. Uma luz que não vinha de fora. Vinha de dentro. Ele começou a falar mais sobre a morte. Não de um jeito mórbido, de um jeito tranquilo. Como quem fala sobre uma viagem que sabe que vai fazer. Uma noite, uns 3 dias depois daquela missa, eu estava arrumando o quarto dele. Ele estava deitado, olhando para o teto. De repente perguntou: Mama, você tem medo de morrer? Parei com os lençóis nas mãos. Por que você está perguntando isso? Só queria saber. Sentei na beirada da cama. Minha garganta apertou. Tenho medo de te perder, respondi. Honesta demais, talvez. Ele virou a cabeça para mim. Aqueles olhos fundos, cansados, mas cheios de uma certeza que eu invejava. Você não vai me perder. Você nunca vai me perder. Carlo, mama, quando a gente morre, a gente só muda de lugar. É isso. Você viu naquele dia. Você viu que ele é real. Se ele é real, então tudo o resto também é. O céu é real. Os santos são reais. A eternidade é real. Queria argumentar. Queria dizer que ver algo uma vez, sob estresse, não prova nada. Que eu ainda tinha dúvidas. Que meu racional não conseguia processar. Mas não disse nada disso. Porque uma parte de mim, uma parte que estava crescendo devagar, acreditava nele. Você não está com medo? Perguntei, minha voz falhando. De morrer? Não. Estou com medo de não fazer o que vim fazer aqui. E o que você veio fazer? Ele pensou um pouco. Depois sorriu daquele jeito dele. Mostrar que Deus não é chato. Que dá para ser jovem, gostar de computador, jogar videogame e ainda assim amar Jesus. Mostrar que santidade não é coisa de gente antiga.
É para agora, para todo mundo. Meu filho tinha 15 anos e falava como um velho sábio, e eu, com toda a minha vida adulta, me sentia uma criança aprendendo a andar. Comecei a rezar diferente depois daquele dia. Antes, eu rezava pedindo, barganhando, negociando. Agora eu só ficava ali, em silêncio, esperando. Não sei bem porquê, não sei o que esperava ouvir, mas algo estava mudando. Uma madrugada, acordei assustada. Tinha tido um sonho. Não lembro dos detalhes, só da sensação. Uma mulher me olhando. Não conseguia ver o rosto dela direito, mas sentia a presença. E ela não estava brava, não estava julgando. Estava apenas ali, firme. Como uma mãe fica ao lado de uma filha que está aprendendo algo difícil. Levantei. Fui até o quarto do Carlo, só para ver se ele estava bem. Fazia isso toda noite, várias vezes. Abri a porta devagar. Ele estava ajoelhado ao lado da cama, rezando. 3 da manhã e meu filho estava rezando. Fiquei ali, escondida na porta, observando. E percebi algo que me partiu. Ele estava rezando por mim. Ouvi fragmentos. Ajuda minha mãe a entender. Ela está com tanto medo. Mostra para ela que vale a pena confiar. Fechei a porta e voltei para o meu quarto chorando. Meu filho, que estava doente, que poderia estar revoltado, que tinha todo o direito de estar com raiva de Deus, estava rezando por mim. E foi ali, naquela madrugada fria, sentada na minha cama com as mãos no rosto, que algo se quebrou, definitivamente. Não foi um momento de êxtase, não foi uma revelação dramática, foi só uma rendição silenciosa. Eu não entendia nada. Não entendia por que meu filho estava doente. Não entendia o que tinha visto naquela igreja. Não entendia por que a vida era tão dura, tão injusta, tão confusa. Mas entendi uma coisa. Entendi que fé não é sobre entender. É sobre confiar mesmo quando nada faz sentido. Nos dias seguintes, comecei a ver coisas que nunca tinha visto antes. Pequenas coisas. A forma como a luz da tarde entrava pela janela e tocava o rosto do Carlo enquanto ele dormia. O jeito que ele agradecia pelas coisas mais simples. Um copo d'água, uma fruta, uma música na rádio. Ele vivia cada momento como se fosse o último. E talvez fosse, mas ao invés de desespero, havia gratidão. E eu, que tinha tanto e reclamava de tudo, comecei a me envergonhar. Uma tarde, estávamos juntos na sala. Ele no computador, fazendo alguma coisa sobre santos, sempre pesquisando, sempre curioso. Eu fingindo ler um livro, mas na verdade, só olhando para ele. Carlo, chamei. Sim, mama. Aquele dia, na igreja, o que você sentiu? Ele parou de digitar. Virou para mim. Você quer mesmo saber? Quero. Ele respirou fundo. Senti que tudo valia a pena. Tudo. Cada dor, cada medo, cada noite difícil. Porque tudo isso, mama, tudo isso está nos preparando para algo infinitamente maior. E quando você vê ele, mesmo que seja por um segundo, você entende. Você entende que a gente não está perdido. Nunca esteve. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu queria ter sua fé, sussurrei. Você tem, só não sabia. Mas agora está vendo, não está? Está começando a ver. E ele estava certo. Eu estava, devagar, com medo, tropeçando, mas estava. 2 semanas depois daquela missa, Carlo teve uma crise. A febre subiu de madrugada, mais de 40 graus. Ele vomitava, tremia. Eu liguei para o hospital. Levamos ele às pressas. Corredores brancos, luzes frias, médicos com aquela expressão que você aprende a reconhecer. Aqui diz, está pior. Colocaram ele num quarto. Soro, medicações. Ele mal conseguia abrir os olhos. Eu segurava sua mão, sentindo ela queimar de febre, e rezava tudo o que sabia, tudo o que tinha aprendido, tudo o que Carlo tinha me ensinado. Mas a fé nova é frágil. E quando você vê seu filho naquela cama, pequeno, sofrendo, a parte antiga de você volta gritando. Por quê? Por quê?
Por que, se Deus é real, se Nossa Senhora está perto, se existe algum propósito nisso tudo, por que meu filho está morrendo? Os médicos saíram, deixaram a gente sozinha. Era quase 5 da manhã, aquela hora morta onde até o hospital fica quieto. Carlo abriu os olhos, me olhou. Mama, você está com raiva de Deus? Congelei, como ele sabia. Eu não consegui mentir. Estou confusa, Carlo. Estou cansada de ver você sofrer. Ele apertou minha mão, fraco, mas firme. Vem aqui. Eu estou aqui. Não, vem mais perto. Encosta sua cabeça aqui. Apontou para o peito dele. Obedeci. Deitei minha cabeça no peito magro do meu filho. Ouvia o coração dele batendo. Rápido demais. Irregular. Fecha os olhos, ele sussurrou. Fechei. Agora respira comigo. Tentei. Mas minha respiração estava descompassada. Soluços presos na garganta. Mama, respira. Forcei. Uma respiração. 2, 3. O quarto estava em silêncio absoluto. Só nossos corações. Nossas respirações. E então aconteceu. Não sei explicar. Senti algo como uma onda, partindo do peito dele, passando para mim. Calor. Não a febre. Outro tipo de calor. Um calor que enchia o peito, subia pela garganta, alcançava a cabeça. Abri os olhos assustada. O quarto estava diferente. Não fisicamente, mas era como se tudo tivesse ganhado mais definição, mais presença. As paredes pareciam pulsar com vida. O ar parecia denso, cheio. Você está sentindo? Carlo perguntou. O que é isso? É ele. Ele está aqui. Sempre esteve. Você só não conseguia ver. Lágrimas começaram a cair. Mas não eram lágrimas de desespero. Eram de algo que eu não tinha nome. Carlo, eu estou com tanto medo. Eu sei. Mas olha para mim. Levantei a cabeça. Olhei nos olhos do meu filho. E vi. Não posso dizer que vi Jesus. Não posso dizer que vi Nossa Senhora. Não foi visual assim, mas vi verdade. Vi que meu filho não estava sozinho naquela cama. Nunca esteve. Havia algo sustentando ele. Algo maior do que a doença. Maior do que a dor. Maior do que a morte. E esse algo também me sustentava. Mama, você precisa entender uma coisa, Carlo disse, e sua voz estava clara apesar da febre. Eu não estou sofrendo à toa. Nada é à toa. Cada dor, cada noite difícil, cada lágrima sua, tudo isso está construindo algo eterno. Você não vê ainda, mas vai ver. Não quero algo eterno. Quero você aqui. Eu sei. Mas não é sobre o que a gente quer. É sobre o que a gente foi feito para ser. E eu acho que fui feito para isso. Para mostrar que até na doença, até no sofrimento, Deus está perto. Está tão perto que dá para tocar. Você está falando como se fosse embora. Ele não respondeu imediatamente. Apenas sorriu. Aquele sorriso dele, metade criança, metade eterno. Se eu for, mama, não vai ser um fim. Vai ser um começo. E você vai continuar. Vai continuar e vai contar. Vai contar para as pessoas que ele é real. Que não é imaginação. Que não é consolo barato. Que é presença. Verdadeira. Palpável. Minha garganta estava fechada. Eu não sei se consigo. Você consegue. Você já começou. Desde aquele dia na igreja. Desde que você viu. Você sabe que é verdade. E agora você só precisa deixar que essa verdade te transforme completamente. Fiquei ali, com a cabeça ainda no peito dele, ouvindo o coração que batia contra o tempo. E entendi. Entendi que eu estava na frente de um milagre. Não o milagre de ver sangue numa hóstia. Não o milagre de aparições ou visões. O milagre de um menino de 15 anos, doente, morrendo, me ensinando a viver. O milagre de descobrir que fé não é ausência de medo. É confiar apesar dele. O milagre de perceber que eu não estava no controle. Nunca estive. E tudo bem, porque quem estava no controle era infinitamente melhor do que eu. Naquela madrugada,
Naquele quarto de hospital com cheiro de desinfetante e medo, eu morri. A mulher que eu era morreu. E algo novo começou a respirar. Carlo adormeceu eventualmente. A febre cedeu um pouco, mas ficou claro, mesmo sem os médicos dizerem, que o tempo estava se esgotando. E pela primeira vez, eu não entrei em pânico. Porque tinha visto, finalmente tinha visto. A morte não era o fim da história, era só a virada de página. Carlo morreu 3 semanas depois. 12 de outubro, ele tinha visto Nossa Senhora. 26, ele começou a piorar rapidamente. 12 de novembro, às 6:30 da manhã, ele parou de respirar. Eu estava segurando a mão dele. E sabe o que é mais estranho? Eu estava em paz. Não uma paz alegre, não uma paz que apaga a dor, mas uma paz profunda, daquelas que você não consegue fabricar, que vem de fora, ou de muito mais dentro do que você sabia que existia. Porque enquanto eu via meu filho partir, eu também via ele chegando. Não literalmente, não vi céu aberto, não vi anjos, mas senti que ele estava sendo recebido, que não estava sozinho, que aquela promessa que ele tanto acreditou era real. E aquilo me sustentou quando tudo em mim queria desabar. Os dias seguintes foram um borrão. Funeral, gente, flores, palavras bonitas que não significavam nada, abraços de pessoas que não sabiam o que dizer, a casa vazia demais, o quarto dele intocado. Teve noites que eu acordava esperando ouvir ele tossindo no quarto ao lado. Teve manhãs que eu preparava café para 2 e só depois lembrava. A dor não foi embora. Não desapareceu num estalar de dedos porque eu tinha tido uma experiência mística. A saudade continuava ali, física, pesada, real. Mas junto com a dor havia outra coisa, uma certeza. Que meu filho não tinha sido apagado, que ele existia, em algum lugar muito mais real do que aqui. E que um dia, num tempo que eu não controlava, a gente ia se reencontrar. Isso não tirava a dor, mas tornava ela suportável. Comecei a ir àquela igreja, a mesma do dia 12 de outubro, quase todos os dias. Sentava no mesmo banco, olhava para o altar e conversava com Carlo, com Deus, com Nossa Senhora. Não sei bem com quem, mas conversava. Contava sobre o dia, sobre como estava difícil, sobre como eu sentia a falta dele, sobre como às vezes a fé vacilava e eu me pegava duvidando de tudo de novo. E sempre, sempre, alguma coisa me trazia de volta. Uma música que tocava e me lembrava dele. Uma pessoa que aparecia na hora certa. Uma frase que eu lia e parecia ter sido escrita para mim. Pequenos sinais, pequenas misericórdias. Um dia, uns 6 meses depois, estava arrumando as coisas dele. Tinha adiado aquilo por tanto tempo. Mas chegou a hora. Encontrei um caderno. Ele tinha escrito sobre aquele dia. Sobre o dia de Nossa Senhora Aparecida. Sobre o que tinha visto. Sobre o que tinha sentido. E no final, tinha uma frase. Mama, se você está lendo isso, é porque eu já fui. Mas não fica triste. Eu estou bem. Melhor do que nunca. E você vai ficar bem também. Porque agora você sabe. Você viu. E ninguém pode tirar isso de você. Conta para as pessoas, mama. Conta que ele é real. Sentei no chão do quarto dele e chorei. Chorei tudo que tinha segurado. Tudo que tinha tentado ser forte. Tudo que ainda doía. Mas quando as lágrimas acabaram, levantei. E entendi que tinha uma missão. Não sabia exatamente como. Não sabia quando. Mas sabia que precisava contar. Comecei devagar. Uma amiga perguntou como eu estava aguentando. Contei. Com medo, com a voz tremendo, mas contei. Um padre me pediu para dar um testemunho na igreja. Recusei 3 vezes. Na 4ª, aceitei. Cada vez que eu contava, algo em mim sarava um pouco. Porque percebo agora, anos depois, que aquele milagre não foi só para mim. Foi através de mim, para chegar em você. Sim, você que está me ouvindo agora. Talvez você esteja passando por algo impossível. Talvez esteja com medo.
Talvez a fé que você herdou não esteja sendo suficiente e você não sabe mais em que acreditar. E eu queria te dizer, eu entendo, porque eu estive exatamente aí. E o que eu aprendi não foi que a vida fica fácil quando você acredita. Não foi que Deus vai tirar todo o sofrimento. Não foi que vai tudo se resolver de forma mágica. O que aprendi foi que você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Mesmo quando as orações parecem não ser ouvidas. Mesmo quando tudo desmorona. Ele está ali. Perto demais para você ver às vezes. Mas ali. E se você abrir espaço, se você parar de tentar controlar, se você permitir que ele entre nas partes quebradas, nas dúvidas, nos medos, você vai ver, talvez não da forma que eu vi, talvez não num milagre eucarístico, talvez não numa aparição, mas você vai ver na presença que sustenta quando você não tem mais forças, no amor que continua quando a pessoa parte, na esperança que brota no meio do deserto. Enquanto eu falo isso, talvez você esteja lembrando de alguém, de uma pessoa que partiu, ou que está sofrendo, ou que precisa dessa esperança tanto quanto você. Se quiser, deixa aqui embaixo o nome dessa pessoa. Não precisa contar a história toda, só o nome, ou até só uma inicial. E vamos lembrar juntos, vamos rezar juntos, que eles também vejam, que eles também sintam, que eles também saibam que não estão sozinhos. Porque essa é a única coisa que importa no final. Saber que fomos amados. E que esse amor não acaba. Nunca acaba. Já se passaram anos. O quarto dele eu transformei num pequeno oratório. Tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Algumas fotos. Os cadernos que ele escrevia. O computador que ele usava para pesquisar sobre santos. Vou lá quando preciso sentir que ele está perto. E sabe o que é estranho? Sinto mais a presença dele agora do que sentia quando ele estava vivo. Porque quando ele estava aqui, eu vivia distraída, preocupada com coisas pequenas, com horários, com obrigações. Não estava presente de verdade. Agora, na ausência física dele, aprendi a estar presente. Aprendi que cada dia é um presente. Aprendi que as pessoas que amamos não são garantidas. Aprendi que fé não é ter certeza de tudo. É confiar quando você não tem certeza de nada. O processo de beatificação do Carlo começou anos atrás. Tem gente que me pergunta se isso me deixa orgulhosa, se me faz sentir especial. E a verdade é, não. Me faz sentir humilde, porque eu sei quem eu era. Sei das vezes que fui impaciente com ele, das vezes que não entendi, das vezes que priorizei coisas vazias em vez de ficar sentada conversando. Se meu filho se tornou santo, não foi por causa de mim, foi apesar de mim. Ele escolheu, todos os dias, em cada pequena decisão, escolheu amar, escolheu perdoar, escolheu acreditar mesmo quando o corpo dele gritava em dor. E o que ele me deixou não foi uma religião, foi um relacionamento, com alguém real, presente. Palpável. Tem dias que eu ainda duvido. Tem dias que olho para o céu e pergunto: foi mesmo real? Eu vi mesmo? Ou foi só minha mente criando consolo? Mas aí eu lembro. Lembro daquele 12 de outubro, do sangue na hóstia, do rosto do meu filho transfigurado, do calor que senti naquele quarto de hospital. E lembro que algumas coisas você não inventa. Algumas coisas te marcam de um jeito que nada apaga. Hoje eu vivo diferente. Não sou perfeita. Longe disso. Ainda me irrito no trânsito. Ainda me preocupo com bobagens. Ainda tenho dias de dúvida. Mas tem uma diferença. Eu sei que não estou sozinha. Quando acordo de madrugada com medo. Quando a saudade aperta. Quando a vida parece pesada demais. Eu respiro fundo. Fecho os olhos. E lembro. Lembro que alguém está sustentando tudo isso. E que no fim, no finalzinho de tudo, o que vai importar não é quanto eu acumulei, quanto eu conquistei, quanto eu realizei. Vai importar quanto eu amei. E se eu deixei as pessoas ao meu redor um pouco mais perto dele. Por isso estou te contando essa história. Não para te impressionar, não para te converter, não para te fazer acreditar em algo que você não está pronto para acreditar,
mas para te dizer que se você está cansado da religiosidade vazia, se você está cansado de rezar para o teto, se você está cansado de fingir uma fé que não sente, tudo bem. Começa de onde você está, com as dúvidas, com o medo, com a raiva até, e pede para ver. Não precisa ser num milagre eucarístico, não precisa ser numa visão, mas pede para ver, nos detalhes, nas pessoas, nos momentos, e fica atento, porque ele responde, talvez não do jeito que você espera, talvez não no tempo que você quer, mas responde, e quando você vir, mesmo que seja um vislumbre pequenininho, uma fagulha minúscula de que existe algo maior, agarra nisso, porque essa fagulha pode virar fogo, e esse fogo pode iluminar não só a sua vida, mas a vida de todo mundo ao seu redor. Se essa história tocou você de alguma forma, se algo aqui ressoou no seu peito, talvez seja porque você precise dela agora. E talvez alguém que você conhece também precise. Compartilha. Não como quem evangeliza, mas como quem divide um pão. Simples, humano. E se você quiser continuar ouvindo histórias assim, histórias de gente real vivendo a fé no meio da bagunça da vida, fica aqui. Tem mais. Muito mais. Porque a gente não está sozinho nessa caminhada. Nunca esteve. Meu filho viveu 15 anos. Apenas 15. Mas naqueles 15 anos, ele fez mais do que muitos fazem em 80. Porque ele entendeu o segredo. Não é sobre quanto tempo você tem. É sobre o que você faz com esse tempo. E se você usa cada respiração para amar um pouco mais, para confiar um pouco mais, para se entregar um pouco mais. Carlo está no céu agora. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas ele também está aqui, em cada pessoa que ouve essa história e decide tentar de novo. Em cada coração que se abre 1 milímetro. Em cada lágrima que cai e traz cura junto. E talvez, só talvez, ele esteja ao lado de você agora mesmo, sorrindo daquele jeito dele, esperando você perceber que nunca, nunca, nunca esteve sozinho.